Sensor EOT. Nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre o sensor EOT da injeção eletrônica. Se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e qualquer dúvida que você tiver sobre esse vídeo, deixa aqui no comentário. Para que serve o sensor EOT? O sensor EOT é o sensor de temperatura do óleo do motor, ou sensor de temperatura do motor. Tanto uma como outra é a mesma coisa. Ele vai mandar informações para a central, indicando a temperatura exata do motor. Por exemplo, se o motor estiver desligado de um dia para o outro, vamos imaginar que a temperatura ambiente seja de 20 graus. Quando você ligar a chave de ignição, automaticamente, em milésimo de segundo, esse sensor vai informar para a central que o motor está com temperatura ambiente, modificando o mapa de injeção para que essa motocicleta ela possa funcionar de uma forma mais rápida. E quando o motor vai aquecendo, vai mudando a sua temperatura, essa informação também vai mudando e o módulo de injeção eletrônica SM vai modificando o mapa de injeção para que a motocicleta venha a ter o máximo de rendimento possível. Nós temos 7 sensores em todo o sistema PGM-FI, que vai ser esses que eu vou falar para você. Sensor EOT, esse que nós estamos falando hoje, sensor CKP, sensor lambda, sensor MAP, sensor IAT, sensor TPS e sensor de inclinação. Esses 7 sensores, você tem que saber de um por um, ter conhecimento profundo, porque isso é que vai fazer a diferença entre você ser um mecânico ou você ser um supermecânico, de você ser um mecânico comum ou você ser um mecânico expert. Todos esses sensores, eles vão ter cores de fio específica. Por exemplo, o sensor CKP, ele vai ter a sua cor específica, que não vai ter em nenhum outro. Todos os 7 sensores que eu falei para você, eles vão ter a sua coloração de fio específica e também uma pinagem exclusiva na SM. Eu vou pedir para o editor colocar aqui uma imagem dessa pinagem de como acontece. Aqui nós temos um diagrama apenas do sensor EOT. Aqui nós temos o cabo conector, o fio amarelo e azul, e o verde e o branco. Lembrando que essa coloração é específica somente do sensor EOT. Aqui nós temos os pinos da SM, que são os pinos 4 e 24. São os mesmos, olha, verde e branco com amarelo e azul. Aqui nós temos o verde e branco com amarelo e azul. Aqui você pode medir tanto diretamente aqui no conector, como aqui na central. É por isso que temos a pinagem aqui, 4 e 24. Lembrando, mais uma vez, que essa coloração é a mesma. Aqui embaixo, nós temos o diagrama específico do sensor EOT. O que vai acontecer aqui? O sensor EOT é esse cara aqui, tipo NTC. Depois eu vou mostrar para você o que significa isso. Aqui temos a central e aqui são os fios, né, os condutores. Nós temos o amarelo e o azul. Nós temos o verde e o branco. Esses fios que são do sensor EOT. Aqui nós temos uma resistência variável, que eu vou explicar para você já já o que significa isso. Temos aqui um aterramento. Isso aqui é dentro da central, ok? E aqui já é o circuito eletrônico. Aqui temos uma alimentação desse resistor de 5 volts. O que vai acontecer aqui? Quando o sensor aquecer, quando o sensor começar a aquecer melhor, quando o sensor estiver em temperatura ambiente, essa resistência vai ser 1. E vai mandar essa informação para a central, e a central vai fazer um mapa de injeção. Quando esse sensor começa a aquecer, essa resistência começa a variar. Se a resistência começa a variar, a tensão também vai começar a variar aqui. E com isso, essa variação de resistência vai causar um sinal para a central. Então, essa variação de sinal, que podemos chamar de parâmetros, eles que vão informar para a central através desse cara e desses caras aqui dentro, vão informar para a central qual é a condição que o motor está. Se ele está em temperatura ambiente, se ele está em temperatura normal de funcionamento ou se ele estiver na temperatura intermediária.
Aqui embaixo eu vou mostrar para você um gráfico que representa a temperatura, a resistência e a curva, certo? A curva do NTC aqui. Então, entende isso aqui. Você não pode, olha só, você não pode deixar de entender isso aqui se você quer aprender injeção eletrônica. Se você não entender isso, pode esquecer. Você não vai ser um expert na injeção eletrônica. Outra coisa, se você não domina a elétrica, eu recomendo você a estudar a elétrica antes de vir para cá. Eu sempre falo que se você dominar a parte elétrica de uma motocicleta toda 100%, isso aqui vai ser moleza, vai ser muito mais fácil você entender. Vamos fazer um resumo aqui básico agora. Nós temos aqui o conector, o fio amarelo, azul, verde e branco. Nós temos aqui os pinos 4 e 24 da ECM, onde você pode também fazer essa medição. Nós temos aqui o sensor EOT de forma técnica, os condutores, aqui temos a central. Aqui é o circuito interno. Temos uma fonte de alimentação de 5 volts com uma resistência que vai enviar tensão para essa outra resistência variável. Se o motor estiver em 20 graus Celsius, isto é, em temperatura ambiente, ele vai mostrar uma resistência. Se ele estiver, por exemplo, em 100 graus Celsius, essa resistência vai ser outra. Por quê? Porque essa resistência é uma resistência variável, do tipo NTC. Vou botar aqui embaixo para não esquecer. NTC. E essa resistência, ela que vai enviar qual é a temperatura que o motor vai estar para a central. Vou colocar aqui uma temperatura intermediária de 60 graus Celsius. Tudo isso de forma o quê? Eletrônica. Eletrônica e elétrica. Agora eu vou mostrar para você aqui embaixo como funciona, como é demonstrado um gráfico de temperatura, e resistência. E você vai ver a curva NTC. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Esse daqui é o símbolo do resistor, esse aqui é o símbolo de temperatura. O resistor, quando ele cair, a resistência, vamos fazer o inverso. Quando a temperatura aumentar, o resistor vai diminuir. É isso que acontece aqui nesse caso. Nós temos aqui, ó, a temperatura, que ela sai, por exemplo, de 20 até 120 volts. Ela trabalha nesse eixo. Deixa eu mostrar aqui uma parada para vocês. Esse eixo é o eixo Y, esse daqui é o eixo X. Então, essa reta que você está vendo aqui é da temperatura. Olha só, a temperatura. Ele vai ficar variando, por exemplo, de 20 até 120 ohms. Aqui embaixo, nós temos a reta da resistência, que é quilo-ohms, e a resistência. Agora, olha só o que acontece. Quando o motor estiver em 20 graus, ele vai estar com uma resistência de 3 quilo-ohms. E quando essa resistência for subindo, deixa eu colocar aqui 60. Quando essa resistência for subindo, deixa eu colocar para cá assim. Vamos imaginar aqui 1,5. Quando a temperatura for subindo, a resistência vai o quê? Caindo. Então, essa variação de resistência com temperatura é que forma essa curva aqui, chamada curva NTC, do sensor de temperatura do motor. Lembrando, como é que você pode fazer essas medições? Tanto com um multímetro, com um scanner e com um osciloscópio. Professor, por onde eu posso começar? Você pode começar por esse cara aqui, ó, com o multímetro, porque ele é mais acessível. Depois você compra o scanner e depois compra um osciloscópio. Ou você pode comprar um osciloscópio e depois comprar um scanner, porque esse cara aqui resolve tudo também. Esses dois resolvem tudo. Só que esse aqui ele tem uma vantagem, que ele vai demonstrar isso numa tela. Aqui ele vai demonstrar valores, mas não deixa de ser um valor exato, que é justamente o que nós chamamos de parâmetros. Toma, porra! Agora tem um recado para te dar. Toma, porra! Agora eu tenho uma informação importante para te passar. Se você quer aprender a mecânica de uma forma bem simples e direta, passo a passo, eu te convido para participar do meu curso, da Mecânica Expert. É um curso de mecânica elétrica e injeção, todo passo a passo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou você pode acessar o nosso site futurimotos.com ou futuretreinamentos.com. Até o próximo vídeo.